A paz do Senhor, amados irmãos, já estamos na lição de número 5 e a partir daqui o assunto é Cristologia. A lição 5 é o Deus Filho. Pastor Adovilson, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Hércules, e aos nossos professores e alunos, todos são bem-vindos em nome de Jesus. E a lição já é de número 5 desse primeiro trimestre de 2026. Deus é conosco e vamos em frente em nome de Jesus. Muito bem, lembrando você que você pode criar o seu perfil na nossa plataforma de cursos online para ter acesso gratuito a todo o material de apoio que a gente faz aqui para a Escola Bíblica Dominical. Acessando ali, você vai ter este material aqui, que desta lição, eu nem me gravei aqui a respeito disso, mas se não me engano são 28 páginas. Pronto, está aqui. Ai, meu Deus do céu, vamos lá, vai dar certo. Está aqui, ó, 25 páginas, o material de apoio desta lição, com os comentários a respeito do textuário da lição, da leitura bíblica em classe, da palavra-chave, cada um dos 3 tópicos da lição, a divindade do Filho, a centralidade do Deus Filho e a missão redentora do Deus Filho, além de uma dinâmica para que você possa aplicar na classe, e ainda a bibliografia que nós indicamos com materiais para esta aula. Lembrando também que você que é aluno do CETADB, o livro de Teologia Sistemática 2, o assunto é a Trindade, você vai encontrar também vários subsídios, inclusive de alguns que nós lançamos mão para os comentários desta lição. Então você acesse a plataforma online.cetadb.com.br, clica em entrar. Na tela seguinte, se você ainda não tem a conta, clique em criar uma conta e aí forneça ali os dados, nome, data de nascimento, telefone, enfim, crie uma senha e a hora que você fizer isso já vai ter disponível para ti gratuitamente o material de apoio para você fazer download, os slides que nós fazemos, que nós utilizamos na aula, inclusive esse que está aqui, esses slides também ficam à disposição para que você faça download tanto em PowerPoint quanto em PDF. E, enfim, a aula também vai estar ali disponível para você assistir, assim como também pode ser assistida gratuitamente no nosso canal no YouTube. O canal é CETADB, tá joia? Aqui vai ficar o meu contato pessoal do meu WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida, precise de uma ajuda a respeito de como criar conta, é só mandar uma mensagem e a gente encaminha para ti um passo a passo de como você cria a conta para facilitar aí a sua vida. Então vamos lá, o Deus Filho, a lição de número 5, conforme nós temos aí já dito, o assunto doravante nas próximas lições é Cristologia. E nós vamos avançar aqui já para o textuário da lição, que está na parte B de Mateus capítulo 17 e o versículo 5. O texto diz: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o", é o que está escrito na parte B de Mateus 17, verso 5. A verdade prática diz: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Lucas capítulo 1, versículos 31 e 32 e também os versículos 34 e 35, leitura bíblica em classe que segue também do texto de Mateus capítulo 17, os versículos 1 a 8. Então nós temos aí duas perícopes, para que você possa se embasar da leitura bíblica em classe para o estudo da lição. A CPAD está sugerindo os hinos 156, 344 e também o 481 para o devocional desta escola bíblica dominical. Então vamos lá, se você não sabe cantar estes hinos, é também uma oportunidade, porque às vezes a CPAD tem sugerido alguns hinos que não são hinos que a gente normalmente canta ou não canta-se com certa frequência em nossos cultos, mas é uma oportunidade também de aprendizagem. Os objetivos da lição, nós temos 3 tópicos na lição. No primeiro deles nós vamos explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus. No segundo tópico nós vamos mostrar a centralidade de Cristo como o cumprimento da lei e dos profetas. E por fim, no tópico terceiro, vamos enfatizar a exclusividade de Cristo como o único mediador e salvador, porque não há outro, não é isso? Vamos lá então, a palavra-chave da lição é Cristo e o pastor Adovilson já vai dar aqui a definição da palavra-chave. Cristo é a palavra-chave. A palavra Cristo vem do grego Christos, que significa o ungido, sendo uma tradução do hebraico Mashiach, Messias, Mashiach, Messias.
É um título, olha que coisa importante temos aqui. É um título, não um sobrenome, aplicado a Jesus para indicar que ele é o Salvador prometido, o Messias esperado, que foi ungido por Deus para cumprir as profecias de libertação. Em hebraico, o nome de Jesus é Yeshua, Yeshua, e Jesus Cristo seria Yeshua HaMashiach. Então temos aí este nome que significa Jesus, o Messias, o ungido, tá? No latim, a palavra foi adaptada para Christus, o significado aí no latim para Cristo. Isto posto, eu escrevi aqui, Jesus Cristo significa Jesus o ungido referindo-se a alguém escolhido e consagrado por Deus para uma missão especial, como um rei ou sumo sacerdote, e o título que os cristãos deram a Jesus como libertador prometido. Cristo é a designação teológica que aponta para Jesus como o cumprimento das promessas divinas. O rei, o Salvador ungido por Deus, que veio em carne para redimir a humanidade. Temos aí uma rápida definição de Cristo. Maravilha! No decorrer da lição, nós vamos estudar a respeito, não é, de Jesus, o Filho, que é o Cristo, o ungido de Deus. Não é? Glória ao Senhor. Você fique ligadinho na lição, porque nós não podemos perder nada daquilo que nós vamos estar abordando aqui nessa lição. Obviamente que é quase que chover no molhado, né? Mas dizer para você que é importante que você pegue a sequência da lição. Nós tivemos uma primeira lição geral a respeito da Trindade, a conceituação de Trindade. Depois passamos a estudar a teontologia, ou seja, a doutrina de Deus Pai. A partir desta lição de número 5, vamos estar estudando sobre a cristologia, ou seja, a doutrina de Jesus Cristo, o Filho. Ratificamos que a Trindade, ela nos revela um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transfiguração, que é uma das perícopes da leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 8, é, na verdade, um dos momentos marcantes da revelação da glória do Deus Filho, da glorificação de Jesus Cristo. Nele, ou seja, em Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares com a aprovação explícita do Pai. Então, nesse texto de Mateus 17, versículos de 1 a 8, você tem exatamente esse momento de exaltação de Jesus Cristo diante daqueles que estavam ali. Não é? Ele não é um personagem entre outros, mas o próprio Deus encarnado. E esta lição, a de número 5, nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. Então aqui você já tem os 3 aspectos. Divindade, centralidade e missão são cada um dos 3 tópicos que nós vamos estudar na lição a partir de agora. Com o pastor Adovilso, o tópico 1 da lição, a divindade do Filho. Pastor Adovilso. Isto, e o tópico 1 e o subponto 1 é a concepção virginal de Jesus. Está escrito aí, a concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Se é milagre, não se explica. Nós servimos a um Deus de milagres. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. Então veja aí, e te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1,35, a parte A. É interessante aqui, pastor, a presença aí da Trindade. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. E lógico, e claro, Jesus sendo formado no ventre de Maria, né? Trouxe aqui um adendo rápido sobre este versículo. Este versículo relata o anúncio do anjo Gabriel a Maria, explicando como ela conceberia uma criança, apesar de ser virgem, indicando uma intervenção divina, claro, milagrosa, sobrenatural. Isso nós já conhecemos através da palavra do Senhor. Veja bem o segundo parágrafo que diz lá: o texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. Olha aí, a expressão sombra, está aí, episkazo, refere-se à presença de Deus, à presença divina, em Êxodo 40, 35. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, dinamis, ou seja, ao poder
de Deus. Eu trouxe uma colocação sobre essa estrofe, não é? Sombra, está aí a palavra, o termo grego episkiazo, está aí? Cobrir com sombra, tá? Remete à presença de Deus como a nuvem de glória, Shekinah, ou a proteção de uma montanha no Antigo Testamento, simbolizando a presença e o poder de Deus agindo. Nós temos aí até um texto para comprovar com relação a essa ação, essa sombra. Êxodo 40, 35 diz lá, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Isso em Êxodo 40, 35, que é a referência que está aqui na nossa lição. Porém, eu quero ler o 36 também. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. E o 37, se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantasse. O que nós queremos dizer com isso aqui? Sombra, aí, não é? É a presença de nosso Deus, o Deus Altíssimo que conduzia o povo. Ficaram parados lá, ficaram acampados até a nuvem direcionar o momento ou avisar sobre o momento que eles deveriam levantar o acampamento e começar aí a viagem pelo deserto, não é mesmo? Agora veja bem o terceiro parágrafo. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado Filho de Deus. Lucas 1, 35. Eu vou ler todo o texto. E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Novamente, aí de maneira clara, objetiva, a presença da Trindade. Eu trouxe aqui uma colocação sobre esse texto. O santo Filho de Deus, por causa dessa concepção milagrosa, o menino será santo e filho de Deus. A santidade e a filiação divina são resultado direto da ação do Espírito Santo. Está implícito aqui, irmãos, nessa colocação, que a natureza divina, ou seja, ser filho de Deus aqui, com relação a Jesus, implica em uma relação de natureza e essência com Deus, não apenas a adoção ou título de honra. Jesus é Deus em forma humana. Ainda em Lucas 1,35 é clara a manifestação do Filho de Deus. 1,35, respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo novamente, que é o texto que nós estamos lendo aí, o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. É interessante, nós entendemos, nós que somos crentes conhecemos a concepção virginal de Jesus, está clara aí, é um milagre. Pastor, eu trouxe só uma curiosidade aqui, para encerrar, nós estamos em uma escola, veja bem, em Mateus 1,25, na Nova Versão Transformadora, marca esse texto aí que é importante, Mateus 1,25 na versão transformadora, o versículo diz, no entanto, se referindo a José e Maria, não teve relações com ela até o menino nascer e ele lhe deu o nome de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que depois que Jesus nasce, claro, Maria teve relações com José e tiveram mais filhos. Consequentemente, Jesus teve aí irmãos. Esse texto é importante, né? Em outra tradução diz lá que José não conheceu Maria até Jesus nascer. Porém, depois que Jesus nasceu, eles tiveram sim intimidades, claro, e não tinha método anticonceptivo, e enfim, e nasceram mais crianças, que era... a época era muitos filhos, né, que as famílias tinham. Com certeza era grande, até Então, porque precisava de mão de obra. Exato, né? Uma curiosidade, então, que eu queria trazer. E importante que a lição frisa a concepção virginal, porque alguns falam do nascimento virginal, e não tem como o nascimento ser virginal, porque na hora do nascimento rompem, né, a virgindade. Então o nascimento não existia tem cesariana, como, né? Não tem como o nascimento ser virginal. A concepção, sim, essa
Foi virginal porque foi milagre, Glória obra a do Deus. Espírito Santo, né? Sob ponto 2 desta lição, fala a respeito da deidade absoluta do Filho. Deidade tem a ver com o fato dele ser Deus, não é? Quando você tem a palavra deidade, a relação de significado é essa, é o fato dele ser Deus, ou seja, absolutamente Jesus é Deus. O Senhor Jesus, ele é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui essa mesma essência e mesma substância. Nós já tratamos a respeito desta questão quando nós estudamos primeiramente a lição 1 e falamos do homoousios, que você inclusive tem no material de apoio, um estudo específico a respeito disso, do fato de Deus e de Jesus possuírem a mesma substância. Aí eu me refiro ao Deus Pai e o Deus Filho terem a mesma essência, a mesma substância. E aí nós temos João capítulo 10, versículo 30, que diz, Jesus dizendo, eu e o Pai somos um, somos homoousios, não é? Ou seja, da mesma essência e da mesma substância, não são a mesma pessoa, porque a trindade, que não é triteísmo, é trindade, é o mesmo Deus, o único Deus, o todo-poderoso Deus, se manifestando em pessoas distintas, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Antes de Jesus Cristo nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. Por isso o texto de João capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio, ele já estava com Deus. Esta é uma das palavras que firmam a centralidade da nossa fé cristã, protestante, não é? E pentecostal. Isso é importante deixarmos aqui, porque a tradução do Novo Mundo das Escrituras, que é feita para a crença dos testemunhas de Jeová, acrescenta um artigo indefinido aí nesse versículo ao final dele, onde a Bíblia diz, e o Verbo era Deus, eles acrescentam um artigo indefinido. Aí lá o texto na versão deles diz, e o Verbo era um Deus. Ou seja, dando a indicação de que havia outro, e que Jesus aí então fosse menor. Então essa que é a questão do porquê nós nos opomos à doutrina esboçada pelos testemunhos de Jeová, e sempre que podemos combatemos, porque é uma mentira, não é? Seguindo o texto da sua lição, a lição diz ele, na verdade, Jesus Cristo, o Filho, é a segunda pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai ao mundo. Jesus teve uma missão muito específica, não é? A respeito do porquê a sua vinda para estar nesta terra e sofrer, né? E padecer tudo o que padeceu, porque vamos falar aqui, Jesus sofreu muito, né? Primeira epístola de João, capítulo 4, o verso de número 9, diz assim, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. É quase uma releitura de João, capítulo 3, versículo 16, que está no Evangelho, não é? A mesma coisa sendo dita com outras palavras aqui, pelo mesmo João evangelista, só que agora na epístola. Ele, Jesus Cristo, se fez carne, sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas, sendo a divina e a humana, unidas numa só pessoa. Ou seja, Jesus Cristo, enquanto nesta terra, ele era 100% Deus e 100% homem, porque há quem afirme que não, que Jesus aqui ele era 50% Deus e 50% homem, mas nós vemos pela conjuntura geral da Bíblia que ele nunca deixou de ser Deus enquanto se fez homem. João capítulo 1, versículo 14, no Evangelho diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É o que nós temos no Evangelho que João escreveu. Mas esse texto do Evangelho pode ser reforçado pela fala de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz assim, a partir do versículo de número 6, olha só,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele, Jesus, se humilhou, não foi humilhado, não é? Sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós temos aí, esses dois textos são fundamentais, não é? Para nós termos esta explicação a respeito da humanidade e deidade de Jesus, enquanto na terra ele foi 100% homem e continuou sendo 100% Deus. É a verdade que nós temos aqui, né, neste texto. Quando nós nos referimos ao texto de João 10,30, que Jesus disse: eu e o Pai somos um, a palavra um, que é Hen, H-E-N, está num neutro, indicando não uma pessoa, mas uma essência. Jesus não afirma ser o Pai, mas ser consubstancial com o Pai. E aqui nós temos a base bíblica exatamente para o termo homoousios, que é da mesma essência, adotado pela igreja para defender a fé bíblica contra o arianismo, da onde descende, não é, os testemunhas de Jeová, que precisam ser combatidos. Vamos lá? Essa união das duas naturezas, ela é sem confusão, ela é sem mudança, ela é sem divisão e sem separação. Este é, em tese, o resumo daquilo que ficou decidido no Concílio de Calcedônia, ocorrido em 451 da era cristã. Os teólogos de então se reuniram para exatamente fazer uma defesa contra a doutrina de Ário, e aí chegaram a esta conclusão. A união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Ele é Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não bastasse já a leitura que fizemos de Filipenses 2, os versículos de 6 a 11, e João capítulo 1, versículo 14, nós ainda podemos mencionar o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E Paulo também, ele vai completar e complementar esta doutrina na mesma epístola aos Romanos, capítulo 9, versículo 5, quando ele diz assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Ele é sobre todos, ele é Deus, bendito eternamente. Amém. Paulo está só enfatizando que ele é Deus, não é isso? Sendo Deus e sendo homem na totalidade, 100% Deus e 100% homem, Jesus é o único mediador possível entre Deus e a humanidade. Então não existe medianeira, não é? Não existe nenhuma mulher que possa fazer esta mediação entre Deus e os homens. O único homem possível é exatamente Jesus Cristo, é a revelação que nós temos na epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, nós já mencionamos esse texto, inclusive na aula passada, mas é um texto que você deve ter selecionado, destacado na sua Bíblia. O texto diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, não pode ser uma mulher. Amém? Verdade. Amém, igreja? Não pode ser uma mulher. Fica claro, a mediação, ela é exclusiva de Jesus Cristo. Aleluia! Somente alguém que é Deus é que tem a condição de representar o próprio Deus. Assim como somente quem é homem pode, de fato, representar a humanidade. Então, em Jesus, nas suas duas naturezas, enquanto na terra,
ele pôde se fazer o sacrifício perfeito. Então nós enfatizamos que a divindade do Filho não é um mero detalhe doutrinário para ser mencionado de forma floreada, de forma alguma, mas é de fato uma condição para a salvação. A salvação pôde acontecer e aconteceu por intermédio de Jesus, exatamente porque ele era plenamente homem e plenamente Deus. Pastor Edovilson? Muito bem, o tópico 1 e o subponto 3. Olha o título, os atributos divinos de Jesus. Mas o que seria atributos? Eu trouxe aqui uma explicaçãozinha. É bom que o professor passe para a sala de aula, né? Atributos. Quando se refere a Deus, atributos são qualidades, características, propriedade, particularidade, faculdade, enfim, predicados inerentes ao seu ser revelado nas Escrituras, que nos ajudam a entender quem ele é, como onipotência, onisciência, eternidade, etc. Enfim, então são atributos, são qualidades. Nós vamos ver que os atributos de Deus nós encontramos na pessoa de Jesus e também nós vamos estudar encontrando também esses atributos na pessoa do Espírito Santo. Está escrito aí no nosso slide, como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade ou do próprio Deus. Nós comentamos a aula passada sobre atributos comunicáveis e os incomunicáveis de Deus, não é? E temos aqui diante de nós atributos incomunicáveis também se referindo à pessoa do Espírito, do Senhor Jesus, tá certo? Agora veja bem, nós temos aí um atributo, eternidade. Jesus não teve começo, pois é eterno, como o Pai. Temos um texto, Isaías 9,6, do profeta messiânico Isaías, diz lá, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Fica claro aqui que essa profecia se refere a Jesus, que é Jesus, principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Olha aí, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, aonde está a eternidade de Jesus aí? Que ele é eterno, está aí, né? Pai da eternidade. Trouxe aqui um adendo, Isaías 9,6, Jesus é chamado de Pai da eternidade ou Pai eterno, um título que aponta para a sua natureza divina, sua eternidade e seu papel como provedor e protetor perpétuo. Jesus também tem outro atributo aí, ó, imutabilidade, que nós também encontramos na primeira pessoa, Deus, né? Está aí, ó, imutabilidade. Cristo, sendo Deus, não muda em seu ser ou caráter. Temos aí alguns textos que os irmãos podem estar usando. Na lição temos aí Hebreus 1,12, e como mantos os enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo. E tem um texto que eu trouxe para corroborar, Hebreus 1,8, mas do Filho diz. Então, esta referência do versículo 12 é com relação a Jesus. Olha aí, o 8 diz lá, mas do Filho diz, daí temos o 9, o 10, o 11 e o 12. Do Filho está dizendo, e como um manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu, Filho, tu, Jesus, és o mesmo, é o mesmo, e os teus anos não acabarão. Isso está falando sobre a imutabilidade, que ele não muda. Outro atributo de Jesus que encontramos também na primeira pessoa é a onipresença de Jesus, Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. É bom que a pessoa, quando for fazer uma colocação desse versículo, o pastor muitas vezes usa assim, quando faz uma reunião, um culto lá, tem 2, 3, olha, não importa porque está escrito lá, onde tiver 2, 3, Jesus está no nosso meio. Porém, é para explicar sobre a pequena quantidade de irmãos. Porém, o contexto ali está realizando-se uma reunião para disciplinar alguém. Embora, onde tiver 1, 2, 3, Jesus realmente está no meio. Tanto que ele diz para você que se você tem alguma questão, você entra no seu Exato. quarto sozinho e você ora em secreto
e aquele que recompensa vai recompensar em secreto. Ou seja, se você Justamente. estiver sozinho lá buscando ao Senhor, você vai achar, porque ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Exatamente. Aleluia, a Bíblia é coisa linda, né? Coisa linda, a Ela se completa, onipresença né? de Jesus. Então, lemos aí Mateus 18, 20, ou seja, ele está em todos os lugares. E também, outro atributo aqui é a onisciência, ou seja, Jesus está escrito aí, ele declarou, ele conhece, melhor dizendo, todas as coisas, inclusive os nossos pensamentos. Aliás, ele sabe mais de nós do que nós mesmos. João 21, 17, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, ama-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ou seja, o Senhor é onisciente, o Senhor tem conhecimento de todas as coisas, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Então temos aí também a onisciência, que é um atributo de Jesus. E a onipotência de Jesus? Está aí também, nada é impossível para ele. Apocalipse 1 e 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso, El Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso, se referindo aí a Jesus, o nosso Jesus, ele tem esse atributo também da primeira pessoa, que é justamente a onipotência, pode todas as coisas. No próximo slide, continua sobre este assunto, tópico 1 e sobre ponto 3, ainda os atributos divinos de Jesus, né? Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade, ou seja, Jesus é Deus em essência, não é? Em natureza, é a mesma substância. E continuando a leitura aí, crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos que nós acabamos de mencionar é negar a essência do Evangelho. Aí temos aí João 20 e 31, João capítulo 20, verso 31. Estes, porém, foram escritos para creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Trouxe um versículo aqui para melhorar isto. 1 João capítulo 2 e verso 22, que não está na lição. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Aqui o anticristo não é aquela figura que aparecerá, que se manifestará no começo da tribulação ali. Não é. Aí é o espírito dele que está atuando. Eu até escrevi aqui, ó, o anticristo não é apenas uma figura futura, mas qualquer pessoa ou espírito que se opõe a Cristo, negando a sua identidade e divindade. E diga-se de passagem, muitos anticristos já estão atuando no mundo hoje, negando que Jesus é Deus. Muito bem, sintetizando então, meus irmãos, esse primeiro tópico da lição, não é? Tendo como base a teologia sistemática de Stanley Horton, que é um dos materiais que nós lançamos mão para os apontamentos aqui nesses comentários, ele diz que o Novo Testamento ele é inequívoco, ou seja, o Novo Testamento não erra nesses aspectos. Olha só, Jesus nunca deixou de ser Deus, nem mesmo durante a encarnação. A igualdade com o Pai é essencial, não opcional. E ainda a fé cristã repousa na confissão de que Jesus é o Senhor. Quando nós falamos a respeito da concepção virginal, aqui nós temos então a revelação da origem divina de Jesus, porque não há ali o elemento humano masculino, né? Foi Jesus implantado de forma miraculosa no útero de Maria. É isso daí.
a sua essência consubstancial ao Pai confirma a sua deidade de forma absoluta. E os seus atributos eternos, que o pastor Adovilson mencionou aqui no tópico 3º, né? Nesse subponto 3º, atestam que ele de fato é plenamente Deus. Então, negar esses aspectos que nós estudamos aqui é enfraquecer a doutrina de Jesus Cristo, assim como também comprometer a doutrina a respeito da salvação, porque nós temos em Jesus Cristo o nosso Salvador, e ainda você de alguma forma se opor ao Evangelho, o próprio Evangelho cujo teor mostra Jesus Cristo desta forma. Então, quando nós dizemos assim, nós cremos que Jesus Cristo é Deus, na divindade do Filho. Quando nós cremos, ou quando nós proclamamos, quando nós declaramos a nossa fé, que Jesus é de fato Deus, nós não estamos apenas aceitando uma doutrina cristã, um dogma, não é? Cristão, de forma alguma, nós estamos entendendo qual é a forma correta de adoração, nós estamos entendendo que em quem nós devemos ter a nossa plena confiança, porque a própria Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, mas em Jesus você pode confiar mesmo de olhos fechados. E por fim, quando você confessa a sua crença de que Jesus é Deus, então aí você tem a essência do Evangelho, pode pregar, porque ele vai confirmar com sinais, maravilhas e com prodígios. Eu encerro com o texto de João 20 e 28, quando Tomé respondeu e disse para Jesus, Senhor meu e Deus meu. Isso depois de colocar os dedos lá nas feridas de Jesus. Esta confissão de Tomé, ela continua sendo o coração da fé cristã. Alguém fala que o Tomé foi incrédulo, mas se coloque no lugar de Tomé, naquela conjuntura toda que as coisas aconteceram, e aí você disse, Jesus apareceu para todo mundo, eu não estava lá, como crer? Você entendeu? Então, acho que a gente deve pensar nesse aspecto de dizer que o Tomé foi incrédulo, porque tem muito crente que fala em língua estranha na igreja, que por muito menos duvida, não é isso? Vamos lá? A concepção virginal e os atributos divinos de Jesus revelam que ele é Deus desde a eternidade e possui a mesma essência do Pai. Ele não passou a ser Deus na criação. Desde a eternidade, ele já era Deus. Vamos para um intervalo, nós vamos retornar e quando nós voltarmos vamos falar sobre a centralidade do Deus Filho. Já voltamos, fique atento aí ao recadinho que temos para você do CETADB. Acabei de receber uma notificação de infração, multa porque não obedeceu à lei. E assim, meus irmãos, é você que também não estuda a palavra de Deus. Você acaba errando, pecando por não conhecer a palavra. Então, o que você está esperando para vir se matricular, para ser aluno do CETADB e com isso conhecer a palavra de Deus e viver uma vida debaixo da bênção do Senhor? Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Agora, a respeito da multa, quem fez a infração vai pagar o preço. Glória a Deus, tópico 2 da lição, a centralidade do Deus Filho é o assunto do Aravante. Vamos lá, pastor Adovilson, subponto 1º, a glória sobrenatural de Jesus. Agora, você que está com a sua lição, o tópico 2, o subponto 1, a glória sobrenatural de Jesus. Quero fazer aqui uma colocação, isso que nós vamos aprender agora, de forma nenhuma foi um exibicionismo de Jesus, tá? Agora eu vou ficar aí, vou fazer um show, não é isso. Nós vamos entender que tudo que está relatado na Bíblia tem um propósito profundo que muitas vezes nós não notamos, não é? Então a gente faz aí uma pesquisa, se aprofunda e Deus nos revela coisas interessantes que Ele quer mostrar através de passagens como essa. Está aí, Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até um alto monte, Mateus 17:1 está escrito lá. 6 dias depois,
Tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Na nossa Bíblia não diz lá qual é o nome deste monte específico, porém, segundo a tradição, é o Monte Tabor, tá? Segundo a tradição, é o Monte Tabor que eles tiveram essa gloriosa visão aí, né? Veja bem o segundo parágrafo. Neste local, Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Olha que coisa interessante, mas é bom também que os irmãos leiam do versículo 1 até o versículo 8, não é? Do Mateus 17, do 1 ao 8, para entender todo o contexto, como que chegaram a este momento aí. E Mateus 17, 2 está lá: transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Agora imagine só a visão que eles estão tendo neste momento do nosso Jesus, não é? Agora veja bem, em Mateus 17, 2, eu trouxe aqui uma colocação, que também está aí, de certa forma, no outro parágrafo. A palavra grega para transfigurou-se é metamorfo, da qual deriva a palavra portuguesa metamorfose. Esse termo, eu trouxe aqui, não indica apenas uma mudança externa, mas uma transformação profunda que emanou de dentro da natureza divina de Jesus. Então, veja bem que espetacular que foi essa transformação, essa transfiguração. E veja bem, eu trouxe aqui ainda, transfigurou-se, significa que Jesus teve a sua aparência gloriosamente mudada diante de Pedro, Tiago e João, com o seu rosto brilhando como o sol e suas vestes ficando branca como a luz, revelando a sua divindade. Que visão maravilhosa eles tiveram. Nós vamos entender o porquê que Jesus chama esses 13 e se manifestou desta maneira, ou transfigurou-se, né? Continuando a leitura aqui, na ocasião Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina com aparência resplandecente. Um prólogo escatológico, um vislumbre do Cristo pós-ressurreto e glorificado. Temos aí o texto de Apocalipse 1 e 16, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e seu rosto, nós temos esse texto aí, não é? Paralelo, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então é uma visão maravilhosa. E quando eles tiverem essa visão, vamos fazer aqui 3 cabaninhas, né? Nós vamos entender daqui a pouco. O João participou desse momento, você imagina, então, quando ele teve a visão do Cristo glorificado lá em Patmos, aí ele falou, rapaz, eu já conheço esse negócio, já tive essa experiência. Coisa maravilhosa, com certeza. E é interessante, pastor, como que me veio à mente agora, como que o ser humano, nós somos fracos na fé mesmo, porque quem viu ali Pedro, e lá na frente ele nega a Jesus. Então é interessante como a fé oscila, né? Exatamente. Tem os altos e baixos, né? Agora vamos para o último parágrafo, não é? É uma confirmação da união das duas naturezas, temos aqui, de Cristo, humana e divina, duas naturezas em uma só pessoa. Do Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Eu trouxe um adendo sobre esse João 14, humanidade visível, divindade revelada. Olha aí, humanidade visível através de Cristo e divindade revelada. Jesus, o homem conhecido por seus discípulos, é subitamente transformado. Seu rosto brilha como o sol, as suas roupas se tornam brancas e resplandecentes. Mateus 17 e versículo 2. Esse brilho não era uma nova substância, mas a glória de sua divindade inerente, que irrompia através da sua humanidade. Então temos aqui
as duas naturezas unidas. Claro, são a mesma essência, são a mesma natureza, são consubstanciais, a pessoa de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Ainda sobre este assunto, do próximo slide, o tópico 2 aí, subponto 1, a glória sobrenatural de Jesus, não é? Temos aqui a divindade de Jesus foi revelada, ou seja, ele realmente é Deus. Quem estava ali, os três foram testemunhas ocular dessa transfiguração. E temos aí uma manifestação visível da glória de Deus no Filho encarnado. O pastor já leu esse texto aqui de Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 9. Eu trouxe um outro texto para melhorar, não está aí na lição, é Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que significa isto? Imagem do Deus invisível. Jesus é a representação visível de Deus, revelando o caráter e a glória de Deus de forma compreensível para os humanos, como expresso em quem vem a mim, verá o Pai. Então veja bem, é o Deus invisível se tornando visível através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse tema que fala sobre a humanidade e a divindade de Jesus é conhecido como união hipostática, não é? Na teologia. E aí, eu acho que é importante a gente dizer que a transfiguração, esse texto aí de Mateus 17, versículos de 1 a 8, mostra, na verdade, que a humanidade de Jesus é real. Por quê? Ele subiu o monte, ali ele falou, ele tocou, não é? Então, são coisas naturais de pessoas naturais. Mostra, então, de fato, a humanidade de Jesus. Agora, na sua transfiguração, aí você tem a manifestação da deidade, não é? Porque daí nós temos, então, a realidade de que é real a sua divindade, porque nós temos a glória, temos a luz e temos a majestade. Claro que isso também é um vislumbre escatológico, né? A transfiguração Sim. É um vislumbre daquilo que será o Cristo glorificado, que nós estaremos com ele para todo o sempre. Aleluia! Vamos então lá para o subponto 2, falando sobre a centralidade do Deus Filho, nós temos esse aspecto aí, o testemunho da lei e dos profetas. Neste momento da transfiguração, diz o texto que, enquanto Jesus transfigurou-se, eis que lhes aparecem ali Moisés e Elias falando com ele. Mateus 17, versículo 3. Então agora Jesus estava transfigurado e Moisés e Elias aparecem com Jesus. O Pedro, o Tiago e o João não tiveram dificuldade de reconhecer que aqueles que estavam ali não eram fantasmas, Não. mas exatamente Moisés e Elias, certamente por aquilo que se falavam entre os três e que o Tiago, o Pedro e o João eram testemunhas da conversa que estava acontecendo ali. Então esta aparição de Moisés e de Elias não foi um contato com mortos, né? Nada disso, mas um ato divino que também é carregado de significado escatológico, conforme nós mencionamos aqui. Vamos para a leitura do texto do Evangelho que Marcos escreveu. O capítulo de número 12 e o versículo de número 27 diz exatamente o seguinte: Ora, Deus não é de mortos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Aqui Jesus interpelando os saduceus a respeito do assunto ligado à ressurreição. Não bastasse esse texto de Marcos, nós também temos o texto de Lucas, capítulo 16 e o versículo de número 26. O texto diz assim, E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então aí você tem Jesus dando esta nota quando ele está contando a história de Rico e de Lázaro. Então, quando nós temos a transfiguração de Jesus e esta aparição ali de Moisés e de Elias, isso tem
um simbolismo. A presença desses dois personagens não é nada acidental, nem mediúnica e muito menos espiritista. Trata-se de uma aparição que de fato aconteceu, soberanamente concedida por Deus e carregada de significado teológico. Moisés representa a lei. Ele é o mediador da antiga aliança, ele é o legislador do povo hebreu. Foi a ele que Deus entregou a lei, que nós chamamos de mosaica, não é? Foi a ele é o mediador. A sua presença ali indica que toda a lei apontava para Cristo. Então você entenda que não foi em vão que os que estavam com Jesus ali na Transfiguração não eram outros personagens da história, mas exatamente o Moisés. Diz o texto de Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, anular, mas vim cumprir. Esse é um dos aspectos. O outro aspecto que nós temos ali é o fato de Elias estar presente. Elias é reconhecidamente o representante dos profetas. Ele é considerado o símbolo da proclamação profética. A sua aparição ali juntamente com Jesus e com Moisés mostra que os profetas anunciavam exatamente a vinda do Messias, assim como o pastor Adovilso já mencionou aqui, o texto de Isaías, capítulo 9 e o versículo 6, a respeito da concepção de Jesus, nós temos o texto de Malaquias também, capítulo 4 e o versículo 5 e 6, que diz assim, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível, antes que venha o grande dia e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, converterá os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui, Malaquias, ele está se referindo exatamente àquele que viria preparar o caminho do Senhor. Aleluia! Então você vê aqui, Elias está representando exatamente os profetas. Então quando você vê Jesus ali, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, isso tem, de fato, algo que deve ser destacado. No material de apoio, você tem exatamente esse destaque. Não é? Os profetas não são um fim em si mesmos, mas todos eles apontavam para Jesus Cristo. Os dois personagens aqui testemunham que Jesus é o tema central, bem como o cumprimento definitivo das Escrituras. Se não, leiamos o texto de Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 24, e o versículo de número 27, ele diz assim, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Aqui, Jesus, no caminho ali, com os discípulos de Emaús, você vai observar que ele já começa logo por Moisés, e obviamente está se referindo à lei, quando se fala de Moisés aqui, a lei mosaica, e depois pelos profetas, e ele começa a mostrar tudo o que estava dito a respeito dele próprio, de Jesus, que aqui nesse texto é quem estava tendo essa palestra com os discípulos ali que estavam no caminho de Emaús. A presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus. Então nós vamos ter aqui, Cristo no centro da revelação bíblica, porque nós vemos que a transfiguração ensina visivelmente o que Lucas capítulo 4 ensina textualmente, ou seja, Cristo é o centro, o tema e o cumprimento das Escrituras. O texto de Hebreus, capítulo 1, vamos achar rapidamente aqui para os irmãos, Hebreus capítulo 1, os versículos 1 a 2, também vão lançar luz a respeito desta verdade. Nós não temos como afirmar expressamente quem escreveu o livro de Hebreus, ainda que tenhamos suspeitas, não é? Diz assim o texto de Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, havendo Deus, antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então você percebe que o escritor aos Hebreus também está
dando a conotação da centralidade de Jesus Cristo em relação a todas as coisas. Esse texto confirma esta progressão da revelação bíblica e teológica, porque esclarece que Deus falou pela lei, depois falou pelos profetas e, por último, falou através do Filho. Aleluia. Pastor Adolvilson, subponto 3. Glória a Deus. Aqui, pastor, quero fazer aí uma colocação. O senhor leu aí Mateus 17:3, que apareceram ali. Quem? Moisés e Elias. É interessante que está frisado lá, pastor, que eles estavam conversando com Jesus. Veja bem que alguém tenta aí usar esse texto para a aprovação da reencarnação, tá? Veja bem, Jesus estava conversando com Elias, né, e com Moisés, e não com os 3 discípulos. Então tem esta colocação. E também esse texto é uma derrocada daqueles que dizem que as almas daqueles que morreram estão inconscientes, não sabem de nada. Está aí também para contrariar essa doutrina que não é bíblica, que tem um segmento aí que defende essa questão. O sono da alma, né? O sono Os da alma. adventistas mesmo são Exato. deles que defendem o sono da alma. Sono Nós da cremos alma. que não. Então temos essas colocações. Agora, a aprovação divina do Pai. Estamos caminhando sobre essa transfiguração. A transfiguração atinge o seu clímax, não é? O ponto alto, com a voz audível do próprio Pai. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu. De novo, essa nuvem representa aí, né, a presença de Deus. E da nuvem saiu a voz, Mateus 17:5, e estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, antes eu quero falar alguma coisinha sobre esta nuvem. A nuvem luminosa simboliza a presença manifesta e gloriosa do Deus Pai. Tá? A nuvem luminosa remete diretamente à glória, a Shekinah, do Antigo Testamento, que era a manifestação visível da presença de Deus. Essa nuvem cobriu o tabernáculo e encheu o templo de Salomão, indicando a aprovação, a presença divina. Então, veja bem que tudo corrobora. A Bíblia é tremenda, ela se completa, não é mesmo? Por isso que eu sempre falo, a Bíblia Sagrada, o Antigo sem o Novo é incompleto e o Novo sem o Antigo é incompleto, porque ela é um todo, consideramos os 66 livros sendo a palavra de Deus, não é mesmo? Agora, veja bem, temos aí ainda a voz vinda da nuvem, símbolo da presença de Deus, Êxodo 13:21, o Senhor ia diante deles de dia uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse dia e noite. Fato, está aí comprovado a presença de Deus. Ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus, nós vimos lá no começo desse trimestre, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mateus 3:17 está aí. Eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mas o que significa isto? A frase, este é o meu filho amado em quem me comprazo, é a voz do Deus Pai no batismo de Jesus, revelando publicamente a identidade divina de Cristo e sua missão, significando que o Pai tem profundo prazer, satisfação e aprovação total em Jesus. É a mesma colocação que nós temos aí. Agora, uma observação que eu quero fazer, pastor, nós lemos ali em Mateus e Marcos, quando Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Mas veja bem que até na capa aqui está aparecendo Jesus na água, mas tanto Mateus quanto Marcos diz lá, e saindo da água, o Espírito Santo. Então ele não estava na água, conforme está retratado aqui na capa da nossa lição. Agora veja bem, o terceiro parágrafo, essa repetição é significativa. O Pai confirma que Jesus é o seu Filho eterno, não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. A expressão em quem me comprazo, está aí no grego a palavra, revela que o Filho é aquele em quem o Pai se deleita. Lá em Isaías 42:1 é a referência que temos aí para corroborar com o que está escrito. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça
aos gentios. Vamos trazer um adendo sobre esse versículo, Isaías 42:1, é a profecia sobre Jesus, o Messias, o servo de Deus que virá com poder e graça divino, não para dominar pela força, mas para restaurar e trazer justiça e salvação ao mundo de forma compassiva e definitiva, um papel plenamente realizado por Jesus Cristo. Então temos aí, este é o Filho amado em quem tenho alegria, me comprazo. Agora veja bem, o último parágrafo diz lá, a voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo. Não é? Tem um texto aí que nós já lemos eles várias vezes. E sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus, gerado pelo Pai e consubstancial com Ele. João 14, 9 e 10. João 14, 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não é? E o 10, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha aí, a mesma substância de novo, a mesma natureza, não é? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Olha aí, eu trouxe aqui, é claro aqui, nesse texto, a unidade de essência. Não crês tu que estou no Pai e o Pai em mim? Isto aponta para a união íntima e mútua, não apenas em semelhança moral. Eles são um em natureza e propósito, como em João 10,30. Eu e o Pai somos um. Está tão claro essa questão aí da unidade, da mesma essência, não tem como. É algo tão objetivo e tão claro. Nós entendemos, sim, a triunidade de Deus através de diversos textos aí e defendemos isso em nome de Jesus, tá certo? Glória a Deus. Na transfiguração que está relatada aí em Mateus, não é? Capítulo 17, versículos de 1 a 8, nós temos a glória do Filho revelada, a lei e os profetas dando testemunho e o Pai confirmando, porque a presença de Moisés e Elias dizem respeito exatamente disso. Então, Cristo ele é apresentado como o centro da revelação, aleluia, assim como ele também é apresentado como o cumprimento, não é, das Escrituras e ainda a autoridade final de Deus para a humanidade. Olha só, Colossenses 1, e o versículo 18 diz assim, ó, para que em tudo tenha preeminência. Cristo não é apenas parte da revelação, ele se faz o centro, aleluia, ele se faz o critério da revelação, bem como o ponto alto, não é, da revelação divina. Isso tudo em Jesus Cristo. Na transfiguração, Cristo ele é confirmado pelo Pai como o centro da revelação, como o cumprimento da lei e dos profetas. Encerramos aqui o tópico 2º. Retornando, nós estaremos estudando, aleluia, meditando sobre a missão redentora do Deus Filho. Não perca, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e já voltamos. São 25 países atendidos, mais de 40 mil alunos inscritos e ainda mais de 60 mil alunos formados, mas tem espaço para você. Faça parte da família do CETADB e se inscreva agora mesmo. Porque quem se inscreve através do CETADB para estudar teologia recebe módulos como este e, além destes, todos esses que aqui estão, para poder ter um melhor aprendizado. E com isso você potencializará o seu aprendizado, fazendo com que você tenha as melhores condições para servir bem ao Senhor. Então não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. A missão redentora do Filho é o tópico 3 da nossa lição e nós já vamos aqui logo para o subponto 1, o Filho como revelação suprema. Pastor Edovilson. Vamos lá, continuando aí o tópico 3 agora, queridos. Você que está com a sua liçãozinha acompanhando, né? Marcando, fazendo anotações, enfim. Tópico 3, o subponto 1. A transfiguração
é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Escutai-o, escutai-o, tá certo? Está aí no texto de Mateus 17, a parte C do versículo 5. A declaração reflete a profecia de Moisés. Olha aqui, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Agora veja bem, esse Deuteronômio 18 e 15 que está aí, se cumpriu. Justamente, olha aqui o que eu marquei, este versículo está apontando para Jesus Cristo, não é? Esse Deuteronômio aí, 18, 15, para Jesus Cristo como cumprimento final dessa profecia, um libertador do pecado, trazendo a revelação completa de Deus. Então veja bem como é impressionante as profecias se cumprindo, literalmente, porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la, não é mesmo? Agora, veja bem, continuando aqui a leitura, a Escritura deixa claro que esse profeta prometido é o próprio Cristo. Temos aí os textos para corroborar, não é? Aí em João 6,14, Atos 3, do 20 ao 23, a instrução, escutai-o, coloca o Filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores, louvado seja o nome do Senhor. O que nós estamos dizendo? Nós vamos entender agora com esta colocação, que o pastor deixou destacado em vermelho. Não é Moisés a lei, e nem Elias os profetas, que devem ser ouvidos. Olha aí, mas o Cristo, Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, você pode ler esse texto. Esse evento sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança, centrada na pessoa do Filho, centrado na pessoa do Filho. Agora veja bem, é como se Deus estivesse falando assim, olha, a antiga, Moisés representava a lei, Elias os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento agora passou, agora vocês devem ouvir Jesus, que está inaugurando a nova aliança. A partir deste momento agora, a nova história, não é? Aliás, os 39 livros do Antigo Testamento apontavam para Jesus, é para ele, todos os 39 falando sobre Jesus, o nascimento de Jesus, as profecias acerca de Jesus. Agora Jesus veio, não é? Ele se manifestou, então agora, a partir deste momento, vocês têm que ouvir ele. E como ouvir ele nos dias de hoje também? É estudar a sua palavra e conhecer a sua vontade. Então, este evento que está aí, queridos, sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança, centrada na pessoa do Filho. Colossenses 2:17, diz lá, vamos ler o 16 primeiro. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. 17, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Vamos ler Hebreus 10:1, nós vamos entender. Hebreus 10:1 eu trouxe aqui na linguagem de hoje. O versículo diz, a lei foi dada por Moisés, não é modelo completo e fiel das coisas verdadeiras, é apenas sombra das coisas boas que estão para vir. Enfatizando aqui que os sacrifícios anuais nunca poderiam aperfeiçoar completamente as pessoas, pois são uma representação imperfeita do sacrifício perfeito de Cristo. Ou seja, todo o Antigo Testamento era a sombra do que iria acontecer. Jesus, ele cumpriu todo o Antigo Testamento. A sombra, nós temos um livro aí chamado Tipologia Bíblica, não é? Tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus, até temos lá a questão dos utensílios, do tabernáculo, enfim. Mas agora encerrou essa questão. Agora, a partir de Jesus, é uma realidade, não é mais sombra do que viria. A lei como sombra. Eu trouxe aqui o verso 1, afirma que a lei mosaica tem apenas uma sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas. Os sacrifícios rituais que nós acabamos de ler eram representações pálidas, mostrando que a realidade completa ainda viria através
de Jesus Cristo. Veja bem, no final que o pastor deixou destacado em amarelo, negar a Cristo, ignorá-lo ou relativizar a sua voz é rejeitar a autoridade de Deus. Olha aí, 1 João aí está pedindo o versículo 12, mas eu quero ler o 11 também. 1 João 5,11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. E o 12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E eu fiz uma colocação aqui, a vida eterna é um presente de Cristo. Deus concedeu a vida eterna à humanidade, mas esta vida está exclusivamente em seu Filho Jesus Cristo. Ela não é alcançada por boas obras, rituais religiosos ou mérito pessoal, mas pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém. Maravilha. Não foi lido, irmãos, o texto de Atos 3, versículos 20 a 23, mas você leia, porque ele é elucidativo em relação a esse assunto, porque o coxo foi curado em Atos capítulo 3 e Pedro, levantando a sua voz, pregou a respeito de Jesus Cristo. E esse texto aí de Atos 3, 20 até o 23, que está na lição, ele vai trazer luz a respeito de Jesus ser a revelação suprema. Agora, no subponto 2, nós vamos falar a respeito da exclusividade de Cristo na redenção. São duas coisas importantes que, inclusive, no seu material de apoio que você vai fazer download, tem aí explicações a respeito de exclusividade de Cristo e a respeito do que é redenção. Falando a respeito disso, a missão redentora de Jesus é, na verdade, uma obra única e intransferível. Após a visão de Jesus Cristo transfigurado, a Bíblia declara o seguinte: erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Então, a princípio, os discípulos foram testemunha de que Jesus estava ali conversando com Moisés e com Elias. Ao fim da conversa, quando os discípulos pegaram para ver, não tinha mais nenhum dos dois ali, apenas Jesus. Esta afirmação, ela encerra uma verdade que nos é fundamental, principal, não é? Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. A presença de Elias e de Moisés, ou Moisés primeiro e depois Elias, que representa a lei, e os profetas, cessou. Ou seja, quando os discípulos olharam, não viram mais nem Moisés e nem Elias, a lei já foi, os profetas já foram, restou apenas Cristo, e Cristo nos é mais que suficiente. Aleluia. Ele é o cumprimento da lei e ele é o cumprimento dos profetas, tanto que nós temos esse texto de Mateus 5, versículo 17, que lá no início desta aula nós já lemos, mas apenas para rememorar, diz assim: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Cristo não é meramente um profeta, ele é o Deus revelado, ele é o resplendor da glória de Deus. Veja João capítulo 14, e o versículo que está na lição aí é o de número 9, João 14, 9, diz exatamente isso. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Entendeu como é? Ele é o próprio Deus revelado, manifesto. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nós já mencionamos o texto de Paulo a Timóteo, não é? No capítulo, a primeira epístola, no capítulo de número 2 e o versículo de número 5, mas também é válido nós mencionarmos aqui Atos, capítulo de número 4 e o versículo 12, onde o texto diz assim, ó: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nós temos aqui, então, esta aplicação na pregação a respeito de Jesus Cristo. É o único através de quem nós podemos ser salvos. O seu sacrifício, o sacrifício de Jesus Cristo, é plenamente suficiente para reconciliar qualquer pecador com Deus. Não tem necessidade de mais nada.
não é? É isso que a gente quer deixar afirmado aqui. Não bastasse, vamos aqui para o texto de Colossenses, no capítulo 1, e o versículo é o de número 20, e também 21 e 22. O texto diz assim, ó, Colossenses 1 e 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. É o que nós temos aí de Paulo aos Colossenses, falando a respeito de o sacrifício de Jesus ser mais que suficiente para a reconciliação do pecador com o Deus Todo-Poderoso. Diante da sua majestade, toda a figura antiga, ou toda a figura da antiga aliança, do Antigo Testamento, se desfaz. Somente Jesus permanece. Por isso, ao levantar os olhos os discípulos para contemplar, não é, a presença ali de Jesus, Moisés e Elias, não viram mais Moisés, que representava a lei, e muito menos Elias, que representava os profetas, mas nos dando a compreensão de que a permanência de Jesus mostra exatamente a exclusividade dele na redenção, na nossa salvação. Glória a Deus. Pastor, permita-me um adendo na última colocação do slide anterior. Vamos Veja lá. bem lá, ó. Diante da sua majestade, toda a figura antiga da antiga aliança se desfaz. Somente Jesus permanece. Olha o que eu trouxe aqui. A judaização da igreja moderna. Refere-se ao movimento em que grupos cristãos, principalmente pentecostais e neopentecostais, adotam práticas, rituais e símbolos do judaísmo em sua liturgia e crença. Ou seja, Jesus cumpriu todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento era tipo do que Jesus cumpriu. Ou seja, lembra da Arca da Aliança? Ali está Deus. Quando eles olhavam para a Arca da Aliança, Deus está ali no tabernáculo, né? Ou lá no templo. Aí, queridos, hoje nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Não precisamos mais da arca, mas em alguns segmentos fazem lá uma réplica de uma arca bem mal feita. Então, sabe o que é isso aí? Quando se aplica essa judaização da igreja, é sem dúvida um retrocesso da igreja. Jesus cumpriu tudo o Antigo Testamento, estamos na Nova Aliança, mas insistem em retornar ao Antigo Pacto. Isso é um absurdo. E a turma ainda né? pega umas arcas dessas daí para escrever pecado, para jogar o papelzinho com o pecado lá dentro, para perdoar pecado, anulando o sacrifício de Jesus. Mas se é para fazer arca, irmãos, faça um negócio de madeira e cubra ele de ouro. Exatamente. Faça aquele tampo maciço só de madeira ouro. de acácia, né? Faça a ideia, né, de uma peça muito linda que devia ser, né? Com Justamente. certeza é uma peça muito linda. Vamos lá então, meu pastor. Aí o subponto 3, o aprendizado pela experiência. Muito bem, a revelação da glória de Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico, ou seja, serviu para ensinar para os discípulos, é ensinamento. Aliás, Jesus não perdia a oportunidade, em todos os momentos, o mestre por excelência, sempre ensinando, né? A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus, é aquilo que nós falamos no começo. Não foi um exibicionismo que Jesus queria fazer. Olha, ele transfigurou-se diante de nós. Existe um fundo aí, um ensinamento que ele queria transmitir aos seus discípulos, tá certo? A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio como a evidência incontestável da majestade de Jesus, porque ele registra lá, mas nós mesmos vimos a sua majestade, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. 2 Pedro, né, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu trouxe aqui um adendo sobre este segundo parágrafo. A transfiguração foi uma experiência visual e espiritual que ajudou a solidificar a fé dos discípulos, permitindo-lhes ver além
da condição de servo de Jesus e vislumbrar a glória a qual ele retornaria após a sua obra redentora na cruz. Pensa comigo que eles estavam convivendo, é o homem Jesus, o homem Jesus. Aqui ele se manifesta como Deus. Aí eles ficaram com mais fé, mais animados, não é mesmo? Continuando aqui, nesse texto, esse parágrafo que o pastor deixou destacado em amarelo. A transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, antecipação da vitória final de Cristo, o anúncio do seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Que interessante é esse texto aí. E temos aí Filipenses, do capítulo 2, verso 9. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu o seu nome, que é sobre todo nome. E o versículo 10 de Filipenses, capítulo 2, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2,11, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando viram isto, Jesus transfigurando, ele já está preparando os seus discípulos. Olha, vai acontecer isso, eu vou para a cruz, mas fique tranquilo, não é? Eu sou Deus, é como se ele falasse, eu sou Deus, eu garanto. Eu venço a morte. Eu garanto. Agora eu trouxe aqui alguns adendos, bem rapidinho, algumas razões teológicas para a transfiguração de Jesus diante de Pedro, Tiago e João. Primeiro, confirmação da identidade divina de Jesus. Não está na lição, eu trouxe aqui. Olha, por isso que eu falei de razão, por que razão Jesus transfigurou e convidou esses três para o monte. Outra coisa, preparação para o sofrimento da cruz. E outra coisa, cumprimento da lei e dos profetas, a presença de Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. O que é isso? Tudo foi cumprido. Ou seja, lá em João 5,39, diz lá, examinai as Escrituras, porque cuideis ter nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim. Neste momento, o nosso Jesus chama os doutores da lei e fala assim, olha, examine as Escrituras, não é Bíblia, não existia Bíblia. Ou seja, examine o Antigo Testamento, examine a lei, examine os profetas, examine os salmos, estão falando de mim. Mas eles não entendiam, não é? Ou seja, Jesus cumpriu todo aí o Antigo Testamento. E outra razão de acontecer essa transfiguração é a antecipação da glória futura e da ressurreição. A transfiguração ofereceu aos discípulos e, por extensão, a todos nós, crentes que estamos aqui, um vislumbre da glória futura, que os aguarda na vida eterna e na ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. O último parágrafo, diante dessa glória, somos chamados a contemplar e adorar a Cristo com fé e esperança. Aos Hebreus 12 e o versículo 2. Mas eu quero ler um também. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E o verso 2, olhando para Jesus, isso é uma palavra para nós neste momento, neste dia, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, vamos ficar firmes, não vamos olhar para o lado, para as aflições e angústia, vamos olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Maravilha, meus irmãos. Vamos então para a conclusão do tópico terceiro. Cristo é o único mediador e salvador. A sua missão é redentora, ela é exclusiva e ainda plenamente suficiente. Pastor Adolvilson, com a conclusão aí da lição. Muito bem, a doutrina do Deus Filho, a cristologia, né, nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revela o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno, feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão.
Muito bem. Olha só, meus irmãos, no material que você vai fazer download, nós temos aí ao final, não é, da conclusão da lição, nós temos uma dinâmica para os irmãos poderem aplicar na classe. Quem é Jesus para você? É o tema desta dinâmica. E ainda, bem no final, daí a última coisa que nós temos aí no material de apoio é a indicação da bibliografia usada para pesquisa dos comentários que estão no material de apoio. E aí nós temos a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, que traz o significado de muitas dessas palavras, tanto do grego quanto do hebraico. Também a Bíblia de Estudo Patmos e ainda o comentário bíblico de Beacon. Uma citação de Matthew Henry, o comentário bíblico, né? Ainda o dicionário bíblico de Wycliffe. Sempre a gente usa a pequena enciclopédia bíblica, que também traz definição de muitos dos termos que nós utilizamos aí. Neste material usamos a teologia sistemática de Stanley Horton, além da teologia sistemática pentecostal. Então essas referências estão aí ao final do comentário que você vai fazer download na plataforma, não é? Então aqui, ó, 25 páginas este material, o que eu inclusive estou usando aqui na aula, e você também pode lançar mão para a sua aula se você é um professor, ou você pode fazer download para o seu estudo, o seu crescimento, se você é um aluno da Escola Bíblica Dominical. Acesse a plataforma online.cetadb.com.br, crie o seu perfil e tenha acesso a esse material de forma gratuita. Se precisar, tem aí o nosso contato de WhatsApp, olha só. O endereço da plataforma está aqui e o meu WhatsApp está aqui, mas também vai ficar na tela para facilitar o acesso. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, que em tudo o nome maravilhoso de Jesus seja exaltado também na sua vida e em tudo quanto você realizar para o Senhor e no Senhor. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe e te guarde, e até a próxima pré-aula da lição de número 6, que será o Filho como o Verbo de Deus. Deus abençoe, até lá, se Deus quiser. Paz do Senhor a todos.